Esse caso é muito parecido com o filme Meninas Malvadas. Aquela história padrão de uma garota meio feinha, que sofria bullying, que vai pra uma outra escola, tem um glow up e se torna uma das mais populares. Mas ele tem uma reviravolta que acaba terminando em crime. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aproveita pra deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros casos que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, hoje eu tô num cenário diferente. Toda vez que tô num cenário diferente, vocês sabem que eu tô na casa dos meus pais. E assim, tem essa estante aqui, que eu até tava conferindo pra ver se não tem nada muito vergonhoso, tipo toda a minha coleção de livros de Crepúsculo em português e em inglês. Mas assim, se vocês repararem alguma coisa, não liguem, tá? Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Christine Paulilla teve uma experiência traumática desde criança. Ela morava com os pais quando, de repente, o pai dela acabou falecendo em um acidente terrível em uma construção que ele trabalhava. Vários tijolos caíram em cima dele, ele não aguentou, faleceu. E a mãe da Christine, depois desse trágico acidente, entrou em depressão. A Christine tinha um irmão mais novo e a mãe dela não tinha mais condição de criar os dois porque ela cedeu para álcool e para drogas. Então ela estava muito triste, não conseguia superar aquele luto. E aí, por fim, os 2 filhos dela foram levados para morar com os avós. Além de tudo, a Christine foi diagnosticada desde criança com uma doença chamada alopecia. Basicamente, é uma doença que faz com que você perca o cabelo ou até outros pelos que você tem no corpo. A Christine acordava quando criança com vários tufos saindo da cabeça. Ela ficava muito nervosa e muito chateada, é claro. E aí, com o tempo, ela também foi perdendo a sobrancelha e os cílios. É claro que isso afetava muito a autoestima dela. Para solucionar esse problema, ela ia em lojas de Halloween e comprava umas perucas baratas para poder usar. A família não tinha tantas condições financeiras. Ela também tinha miopia, mas de um grau muito alto, e ela usava aqueles óculos que a gente chama de fundo de garrafa. Então isso não ajudava com a aparência dela e infelizmente ela sofria muito bullying na escola. Então, quando criança, ela passou por períodos bem difíceis e foi na adolescência que as coisas começaram a melhorar um pouco. A mãe dela conseguiu se reabilitar do álcool e das drogas. Ela conseguiu voltar a morar com a mãe, que agora tinha um novo namorado. Os dois se casaram, o namorado dela se chamava Tom, e depois eles se mudaram para uma cidade chamada Clear Lake City. Lá, a Christine foi obrigada a enfrentar uma nova escola, um novo colégio. Aí ela já estava no ensino médio e ela tinha muita insegurança e ficava muito nervosa de ir para uma nova escola, porque ela não sabia como as pessoas iam lidar com ela, se ela ia continuar sofrendo bullying, se ela ia fazer novos amigos. Parecia que toda vez que ela fazia algum amigo em alguma escola, ela acabava se mudando. Então foi um desafio para ela, principalmente porque agora ela estava lidando com adolescentes e vocês sabem como as pessoas podem ser malvadas. Nessa escola tinham 2 garotas que eram muito populares. O nome delas eram Rachel Colorucci e Tiffany Rowell. A Tiffany era atriz e ela tinha vários sonhos de trabalhar com trabalhos sociais e com atividades relacionadas ao governo. Já a Rachel amava escrever e apesar dela ser uma das pessoas mais populares da escola e andar com o grupinho de populares, ela também tinha um olhar para as pessoas diferentes. Ela gostava de fazer amizade com pessoas diferentes. E vocês sabem como é essa dinâmica de escola dos Estados Unidos. Tem as líderes de torcida, os caras que fazem esportes, que são sempre chamados para as festas, e as duas estavam nesse meio. Todo mundo queria ser amiga delas. E também nas escolas americanas, não é igual aqui que a gente tem uma grade horária e todo mundo faz as mesmas aulas juntos. Você tem uma turma que tá com você em todas as aulas. Lá não, tem algumas matérias que você escolhe se você quer fazer ou não, então não eram todas as matérias que a Rachel e a Tiffany faziam juntas. Elas também eram um ano mais velhas que a Christine, e a Rachel começou a fazer uma aula junto com a Christine. Como a Rachel tinha esse olhar para pessoas diferentes, logo ela notou a Christine, e aí as duas fizeram alguns projetos juntas nessa aula, e a Rachel começou a conversar mais com ela, ficar mais amiga dela. E aí teve um dia que a Christine chegou em casa animada, contando pra mãe dela que finalmente tinha feito novos amigos. Ela disse que elas eram as garotas mais doces que ela já tinha conhecido, e apesar delas serem um ano
mais velhas, elas se tornaram próximas rapidamente. E a Christine queria viver aquela coisa de ser popular. Afinal, todas as pessoas ali no fundo da escola também queriam participar daquele grupo. E conforme as três foram ficando próximas, elas foram ajudando a Christine a escolher novas perucas, agora com mais qualidade, e ajudaram ela a fazer um glow up, tirar o óculos, começar a se arrumar, passar maquiagem, bem aquilo Diário da Princesa, e logo a Christine se tornou uma das populares junto com elas. A Christine conseguiu ficar tão confortável com as duas que ela também tirava a peruca na frente delas, e isso era algo que ela não fazia com qualquer pessoa. No ano de 2003, a Christine foi eleita como Miss Irresistível da escola, então ela estava ali no auge da popularidade dela. Só que nesse mesmo ano, a Rachel e a Tiffany, que eram um ano mais velhas, acabaram se formando no ensino médio, e aí elas foram viver as próprias vidas, foram seguir as coisas que elas tinham pra fazer, e até tentaram continuar sendo amigas da Christine, mas era difícil. Com isso, a Christine foi se sentindo sozinha e excluída, afinal as melhores amigas dela e as pessoas que ela mais confiava, as poucas pessoas que ela confiava na escola, tinham saído de lá. Então no dia a dia ela chegava, mas ela foi perdendo a popularidade, porque agora ela não estava mais com aquele grupo que ela tinha. As pessoas que ela andava não estavam mais na escola, então ela teria que fazer novos amigos. Isso fez com que ela se sentisse de novo sozinha e excluída, como ela sentia naquela época em que ela sofria bullying. Não demorou muito para ela conhecer um cara chamado Chris Snyder. Ele tinha um passado criminal, usava drogas e ele também era bem impopular. Ninguém queria ser amigo dele, principalmente por essa passagem na cadeia. A Christine sabia muito bem como era aquilo, como era as pessoas não quererem se aproximar. Então ela sentiu pena do Chris e aí eles foram ficando próximos e começaram a gostar um do outro. Não demorou muito para eles começarem a namorar. Foi uma pessoa que a Christine viu ali que poderia fazer companhia para ele no colégio, mas foi de total desaprovação tanto da mãe da Christine quanto do namorado dela. Principalmente porque a passagem que ele tinha na polícia era por roubo à mão armada. Além de tudo, rolava um super preconceito com o jeito que o Chris se vestia. Ele tinha vários piercings, ele andava com várias correntes na calça jeans e a mãe dele falava que ele olhava pra ela de um jeito que ela não queria ver nunca mais. No começo, o relacionamento dos dois era bom, eles estavam sempre juntos, mas depois se tornou muito tóxico. O Chris era conhecido por abusar da Christine tanto mentalmente quanto psicologicamente. Teve uma vez que eles brigaram e ele tirou a peruca dela na frente de toda a escola. Isso fez com que ela se sentisse muito humilhada e, além de tudo, ela começou a entrar nesse mundo das drogas junto com ele e nas atividades criminais. O namorado da mãe dela disse que eles tentaram colocar algumas condições, alguns castigos para Christine para que ela não usasse o carro ou para que ela não saísse de casa para evitar que ela visse o Chris. Só que ele dizia que o Chris tinha um controle mental sobre ela que eles não conseguiam cortar. Além de tudo, a gente estava lidando com uma garota de 16, 17 anos. Vocês sabem que quando o adolescente coloca alguma coisa na cabeça, não tem quem tira, muito menos os pais. Eles também estavam preocupados com as atividades criminais e com as drogas. Eles até entraram em contato com a polícia para ver se eles conseguiam algum mandado para ele ficar longe dela, mas a polícia falou que não podia fazer nada. Afinal, eles não tinham nenhuma evidência, não tinha nada que pudesse incriminar o Chris, então não tinha por que dar uma ordem de restrição. Apesar dos vários relatos do Chris ser abusivo com a Christine, também tinham relatos dela ser abusiva com ele. Os parentes do Chris diziam que a Christine sempre se envolvia em brigas feias com ele e muitas vezes se tornava violenta. Inclusive, eles se referiam a ela como a psicopata. Supostamente, depois de uma briga, ela tinha ameaçado matar a família toda do Chris e passou a noite em claro do lado de fora da casa dele, quando ele não deixou ela entrar. Ela simplesmente ficou ali no gramado na frente da casa dele, esperando ele sair. Então dava pra ver claramente que o relacionamento dos dois era tóxico. Nenhum dos dois lidava muito bem com a situação, ainda mais com drogas envolvidas. Então vocês imaginam como que tava a vida da Christine. No dia 18 de julho de 2003, a vida dela mudou pra sempre. 4 jovens foram encontrados baleados a queima-roupa em uma casa em um dos bairros de Clear Lake City. 2 das vítimas eram as ex-melhores amigas da Christine, a Tiffany e a Rachel. Aparentemente, eles estavam planejando dar uma festa nessa casa. E aí, a Rachel e a Tiffany, junto com os namorados das duas, foram pra aquela casa um pouquinho antes, durante a tarde. Eles estavam assistindo filmes na sala. E aí, quando o restante da galera que ia fazer parte da festa chegou na casa, eles bateram na porta, não tiveram nenhuma resposta, ninguém estava atendendo o telefone, mas eles conseguiam ver que tinha alguém ali dentro. Então eles chamaram a polícia, e aí quando a polícia entrou, encontrou uma cena super sangrenta. De acordo com os delegados, tinha muita raiva por trás desses assassinatos. E foi aí que eles pensaram que talvez houvesse um relacionamento pessoal entre as vítimas e o assassino. A Christine ficou profundamente perturbada ao receber essa notícia. Ela já estava tendo um relacionamento péssimo, ela já estava sendo usuária de drogas, estava se envolvendo em atividades criminais, e as únicas pessoas que tinham acolhido ela
dela, que tinham sido amigas dela durante alguns anos do ensino médio, tinham morrido. Os detalhes do que aconteceu naquela tarde dos assassinatos até hoje são incompletos. Naquela tarde, um vizinho da casa viu um homem e uma mulher se aproximando, todos vestidos de preto, para entrar ali dentro. Usando a descrição do vizinho, uma desenhista forense foi capaz de fazer um retrato falado dos suspeitos. Os esboços foram divulgados para toda a mídia. A família da Rachel e da Tiffany, principalmente, tanto como a família dos namorados delas, estavam totalmente abalados, principalmente porque elas iam entrar na faculdade naquele outono. Elas estavam muito empolgadas, elas iam se mudar de cidade, iam seguir as vidas delas com os planos que elas tinham de carreira. E elas eram garotas muito amáveis, eles não conseguiam imaginar quem poderia ter feito isso com elas. Logo surgiu uma grande revolta na população de um crime tão horrível, porque os corpos estavam muito ensanguentados, todos eles tinham levado vários tiros e as meninas em específico tinham levado mais ainda, principalmente na região genital delas. Outra parte muito triste do assassinato é que o corpo da Rachel foi encontrado um pouco mais longe do dos outros três e ela estava com o celular na mão. Quando eles foram ver o celular, ela tinha discado 91. Faltava só mais um número para ela conseguir ligar para a polícia. Então parecia que o assassino tinha visto que ela estava tentando ligar para a polícia e chamar ajuda, e aí os ferimentos nela foram ainda mais fortes e parece que algum objeto tinha sido batido contra a cabeça dela. Bom, os esboços do retrato falado foram mandados para a mídia, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, eles não conseguiam encontrar nenhum suspeito. A polícia estava entrando em vários becos sem saída, não tinha nenhuma evidência na cena do crime. Levaram 3 anos para que o mistério fosse desvendado. Em julho de 2006, a polícia recebeu uma ligação de um informante anônimo. Esse informante deu detalhes para a polícia que só o assassino poderia saber. E com isso, ele também deu 2 nomes. Um garoto chamado Chris Snyder e uma garota chamada Christine Paolilla. E foi aí que a história tomou uma volta que ninguém esperava. A Christine, melhor amiga das garotas que tinham sido mortas, que parecia estar profundamente abalada com a morte delas, era culpada pelo crime? Então começou uma busca da polícia para encontrar aonde a Christine estava. Quando eles finalmente a encontraram, ela estava drogada com heroína em um quarto de hotel. Só que esse quarto de hotel estava uma sujeira, estava repleto de agulhas usadas. Vocês não têm noção, tinha uma mesa cheia de seringas, cheia. Mas o que tinha acontecido? Quando a Christine foi levada para interrogatório, ela contou a versão dela da história. Ela disse que o Chris tinha uma arma e forçou ela a pegar uma segunda arma. Que eles teriam ido na casa onde ela sabia que as amigas estavam com os namorados para pegar dinheiro para comprar mais drogas. Ela disse que nunca disparou intencionalmente, mas que ela ficou com medo de que eles contassem para alguém que eles estavam roubando eles, então eles tiveram que matar os 4. Ela disse que o Chris colocou a mão na mão dela e fez ela disparar a arma. I had made the gun go off, not purposely though, but like it went to the back of the room because I was just like screaming, just like shaking. So somehow you pulled the trigger. Yes. Okay. Também disse que foi ele que espancou a Rachel, já gravemente ferida até a morte. E de acordo com a Christine, o Chris tinha ameaçado fazer a mesma coisa com ela e a família dela se ela não cooperasse e fizesse o que ele estava mandando. Em menos de 30 minutos depois dos assassinatos, ela já estava trabalhando no lugar onde ela costumava trabalhar sempre. Parecia que aquilo que ela tinha presenciado não tinha sido nada. E ninguém, é claro, desconfiava da Christine. Então, para ela, a vida dela estava muito confortável. Ela só foi seguindo como se nada tivesse acontecido. Ela e o Chris acabaram terminando ao longo desses 3 anos antes dela ser capturada. E aí ela se casou com um outro cara que ela tinha conhecido chamado Justin Roth. Aparentemente, a culpa da Christine foi consumindo ela ao longo dos anos e chegou uma hora que ela admitiu tudo pro marido. Só que o marido dela ficou horrorizado com aquela história e foi ele que fez a denúncia para a polícia. Ele contou uma história diferente do que ela contou. Ele disse que a Christine admitiu ter ido até a casa para participar de um roubo para comprar drogas. E aí, quando o Snyder começou a atirar, ela não hesitou em participar. E o Justin disse que a Christine falou para ele que foi ela e não o Chris que espancou a Rachel até a morte. Quando a polícia capturou a Christine, ela descobriu que ela e o Justin estavam enfurnados naquele quarto de hotel durante 8 meses. Ela não saía de lá pra nada, só ficava ali usando drogas. Eles pensaram que aqueles assassinatos fossem uma vingança da Christine. Talvez ela estivesse se sentindo muito excluída, talvez ela não quisesse ver as amigas dela felizes sem ela, e ela aproveitou esse
roubo pra se vingar, pra realmente machucar as duas, como talvez ela tivesse se sentindo machucada. A grande maioria dos tiros também foi na região genital das garotas, e algumas análises de especialistas dizem que quando uma mulher faz isso, pode indicar uma certa inveja ou uma vingança mesmo. E outra coisa que aconteceu foi que eles tinham atirado em todos eles, estavam indo embora já com o dinheiro de carro, e aí a Christine ficou na cabeça, será que tá todo mundo morto mesmo? Será que a gente conseguiu terminar esse trabalho? E ela ficou pensando tanto nisso que o Chris decidiu voltar pra checar. Quando eles voltaram, eles viram que a Rachel tava com o celular na mão, tentando ligar pra polícia. Isso deixou a Christine muito irritada e ela foi atirar na Rachel de novo, mas as balas tinham acabado. Então ela pegou a arma e começou a bater na cabeça dela até ela morrer. Em setembro de 2008, ela foi condenada por assassinato e sentenciada à prisão perpétua. Hoje ela tá cumprindo pena em uma penitenciária feminina em Gatesville. Ela só vai ser elegível à liberdade condicional em 2046, mas ela entrou com um recurso da sentença logo depois que ela foi condenada. Isso porque ela tinha 17 anos na época e foi imediatamente condenada à prisão perpétua. E existe uma lei que eu não sei exatamente se já tá valendo nos Estados Unidos ou se tá para ser votada, mas é uma lei que impede que menores de idade sejam condenados imediatamente à prisão perpétua. E foi isso que a advogada de defesa dela entrou com o recurso. Por enquanto, não tem nenhum desdobramento, ela continua presa. E aí fica aquela pergunta, por que ela teria matado os amigos? Uma teoria de uma pessoa que estudou pelo caso é a seguinte: acho que tem uma chance dela pensar que os amigos estavam com pena dela, mas ela ainda os invejava, porque eles não precisavam trabalhar tanto para serem legais, para serem aceitos. Isso vai criando uma intensa inveja e ciúmes, traz à tona a agressão e o desejo de puni-los pelo que eles têm. Enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acham, por que vocês acham que a Christine tinha motivos para matar os amigos, e até a próxima.